Neste vídeo eu vou te explicar sobre como funciona a pensão por morte rural junto ao INSS. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou te explicar como funciona a pensão por morte rural junto ao INSS. Esse benefício, ele é um benefício, gente, essencial para os beneficiários que vão depender de uma pessoa que é segurado do INSS, que dependiam de uma pessoa que era segurada rural do INSS e essa pessoa veio a falecer. Então, se essa pessoa que era segurada rural do INSS era agricultora, era pescadora artesanal, era empregada rural, se ela vier a falecer, ela, por ser uma segurada obrigatória do INSS, ela tem o direito de seus dependentes receberem a pensão por morte rural. E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês que estão precisando saber sobre esse benefício, que é um dos benefícios mais solicitados junto ao INSS. A pensão por morte rural, gente, na realidade a pensão por morte, como eu já expliquei um pouquinho, ela é concedida aos dependentes de um segurado do INSS. No caso, este segurado era um trabalhador rural. E este segurado, ele veio a falecer ou teve a sua morte presumida decretada judicialmente após um certo desaparecimento. O mais comum, na nossa grande maioria de segurados, é a morte do segurado. O segurado era trabalhador rural, veio a falecer, os seus dependentes têm direito à pensão por morte rural, ou seja, têm direito a um salário mínimo mensal para sobrevivência dessa família, porque essa família dependia desse segurado especial. Desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Este canal aqui, eu me arrisco a dizer que ele é um dos melhores canais de direito previdenciário aqui da internet. Ele ensina o passo a passo para que o próprio segurado peça o seu benefício previdenciário. Muitas vezes nem é indicado o próprio segurado pedir, porque às vezes há um benefício melhor para esse segurado, às vezes o segurado não sabe montar o processo de benefício, como é o caso de uma pensão por morte rural, que é um benefício muito específico, onde tem o INSS exige vários documentos que são necessários para comprovar a situação deste segurado que faleceu. E às vezes ele vai precisar de uma ajuda profissional. E às vezes é indicado procurar essa ajuda profissional para que esse segurado não perca este benefício que é tão importante. No caso da pensão por morte rural, os dependentes desse trabalhador rural, eles têm direito a receber o benefício, que antes era concedida ao segurado, como por exemplo, uma aposentadoria rural, era um segurado que era aposentado rural. Então, os seus dependentes vão ter direito a essa pensão por morte rural. Ou era um segurado que trabalhava na roça, que era agricultor, e ele veio a falecer, ou até uma segurada que era trabalhadora rural e veio a falecer, os seus dependentes também vão ter direito a este benefício. O importante é que esse segurado que faleceu, ele comprove a sua situação de segurado do INSS. Não é o segurado que faleceu que vai comprovar, logicamente. São as pessoas que vão pedir a pensão por morte que vão comprovar que esse segurado realmente ele era um segurado obrigatório do regime geral. Ele era um segurado trabalhador rural. E a pensão por morte rural, ela é destinada aos dependentes desse trabalhador rural, ou trabalhador indígena, ou pescador artesanal, que a gente também tem muitos pescadores artesanais, que trabalhavam individualmente ou em regime de economia familiar, sem a utilização de uma mão de obra permanente assalariada. Ou seja, para esse segurado ser considerado um segurado especial, ele tem que cumprir alguns requisitos específicos. E um dos requisitos específicos é que ele não pode ter uma mão de obra permanente contratada, ou seja, ele não poderia ter pessoas trabalhando para ele por um determinado período de tempo, no ano civil. E quais são os requisitos para que esses beneficiários recebam a pensão por morte rural? Para ter direito à pensão por morte rural,
é preciso que o dependente, ou seja, aquela pessoa que vai fazer o pedido do benefício, comprove o falecimento do segurado, do trabalhador rural. Além disso, ele vai ter que comprovar que aquela pessoa que faleceu, ela tinha qualidade de segurado junto ao INSS e que ela possui vínculo de dependência econômica com esse segurado, que eu vou explicar um pouquinho sobre esses requisitos ao longo do vídeo. Mas para isso é importante saber que esse segurado que faleceu, ou essa segurada que faleceu, para que ela seja segurada, para que ela seja considerada empregada rural ou segurada rural do INSS, ela tem que se enquadrar, ou ele tem que se enquadrar em 4 categorias específicas. Ele pode ser empregado rural, ele pode ser trabalhador avulso rural, ele pode ser segurado especial e ele pode ser contribuinte individual rural. O empregado rural, como é que essa pessoa que faleceu ela era empregada rural? Segundo a Lei 5.889 de 1993, o empregado rural ele é aquele que presta serviço de forma não eventual, prestando serviço a um empregador ou a uma propriedade agrícola. Neste caso, ele era aquele tido trabalhador empregado rural de carteira assinada. Então, esse é o empregado rural. A responsabilidade por suas contribuições previdenciárias é do empregador rural, no caso. Contribuinte individual rural é o trabalhador que presta serviço sem o vínculo empregatício a uma ou mais empresas. Neste caso, é esse mesmo segurado que devia recolher o seu INSS, a sua contribuição previdenciária, através de uma guia GPS. Ele mesmo pagava o INSS. Já o trabalhador avulso rural, ele presta também serviços sem o vínculo empregatício, porém esses serviços eles são intermediados através de uma empresa terceirizada, de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obra, que a gente costuma falar, que a lei denomina OGM, que é órgão gestor de mão de obra. No caso, eles mesmos são os responsáveis, ou esse órgão gestor de mão de obra, ou essa empresa, ou esse sindicato, eles são responsáveis pelo recolhimento do INSS desse segurado. E a última categoria provavelmente vai ser a categoria que mais tem segurados rurais, que é a segurada especial rural. Essa pessoa que faleceu, ele pode ser um segurado especial rural. São chamados segurados especiais os trabalhadores que exercem suas atividades de maneira individual ou em regime de economia familiar. E nessa modalidade a gente tem vários exemplos, como por exemplo garimpeiros, indígenas certificados pela FUNAI, pescadores artesanais com barco, pescadores sem embarcação, extrativistas, silvicultores, membros da família que atuam em regime de economia familiar, aqueles chamados agricultores familiares, pequenos produtores rurais como propriedade, como meeiro, outorgado, como usufrutuário, como assentado, como comodatário, como o parceiro, que trabalham em terras de até 4 módulos fiscais. Aqui é interessantíssimo a gente saber essa característica. Ou seja, para que esse segurado seja segurado especial, a terra que ele tem que plantar, a terra que ele tem que exercer a sua atividade tem que ser de até 4 módulos fiscais. Se ultrapassar esse valor de 4 módulos fiscais, ele não é mais considerado segurado especial. E essa é uma característica muito importante que vai ser essencial para que esse segurado, esse dependente, ele consiga essa pensão por morte rural junto ao INSS. Para esse grupo, que é o grupo dos segurados especiais, não precisa pagar o INSS, basta que ele comprove a sua atividade rural através das conhecidas provas rurais. Neste caso, os dependentes vão ter que apresentar as provas rurais e vão ter que preencher a autodeclaração do segurado especial, que é a parte mais complicada para se pedir um benefício de pensão por morte rural junto ao INSS. Todas as pensões por mortes rurais de segurados especiais precisam ser observados o preenchimento da autodeclaração do segurado especial, que às vezes causa um indeferimento se for, às vezes não, com certeza causa um indeferimento se for preenchido da forma incorreta, e vai ter que apresentar as provas rurais também junto ao INSS.
Quem é que vai ter direito à pensão por morte rural? Quem é que vai poder pedir a pensão por morte rural junto ao INSS? Existem 3 classes de segurados de dependentes junto ao INSS. A primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. A primeira classe são o cônjuge, companheiro e os filhos. Os dependentes de segunda classe são os pais. E os de terceira classe são os irmãos. Então, cada uma dessas classes tem preferência sobre as outras. Se existem companheiros, filhos e cônjuges, pais e irmãos não vão ter direito à pensão por morte. Não existindo companheiros, esposos, esposas e filhos, aí os pais ou os irmãos podem ter direito. Se não existe pais, aí os irmãos solteiros vão ter direito, ou seja, uma classe exclui as demais classes. Se tiver de primeira classe, segunda e terceira classe não vão ter direito de pedir a pensão por morte. Primeira classe, que é companheiro, companheira ou cônjuge. O cônjuge ou companheiro, eles vão ter direito à pensão por morte daquele segurado que era trabalhador rural. São os dependentes de primeira classe, eles têm prioridade no recebimento da pensão por morte. Filho menor de 21 anos também é dependente de primeira classe. O filho ou pessoa equiparada a filho que não é emancipado e nem inválido tem direito à pensão por morte rural até a idade de 21 anos. O benefício cessa quando esse segurado ou esse dependente completa 21 anos. Então, primeira classe, companheiro, cônjuge e filhos. Tem companheiro, tem cônjuge e tem filhos, as demais classes não têm direito. Não tem companheiro, não tem cônjuge e não tem filhos. Aí pode ser para os pais, se eles comprovarem a dependência econômica. O interessante é a gente saber que essa pensão por morte, ela vai ser rateada em partes iguais para todos os dependentes. Digamos que aquele segurado que faleceu tinha uma companheira, foi um homem que faleceu, ele tinha uma companheira e tinha 3 filhos. Então a pensão vai ter que ser solicitada por todos e vai ser rateada em 4 partes. Como é uma pensão por morte rural, geralmente o valor da pensão por morte rural é um salário mínimo. Então vai ser o salário mínimo dividido por 4 dependentes. Cada dependente vai receber 1/4 do salário mínimo. O filho maior de 21 anos vai ter direito à pensão por morte se ele possuir alguma incapacidade ou invalidez ou deficiência grave, física ou mental. Ou seja, o filho só vai ter direito à pensão por morte rural se ele, na data do óbito do segurado, já for considerado uma pessoa com deficiência, uma pessoa inválida, uma pessoa com uma deficiência ou incapacidade física ou mental grave. Outra dúvida muito importante: pode acumular pensão por morte e aposentadoria rural? E sim, gente, segundo as regras do INSS, é possível sim acumular o recebimento de aposentadoria rural com pensão por morte rural, já que cada benefício possui origem diferente da outra. Ou seja, um benefício, o fato gerador foi o óbito do segurado e essa pessoa era dependente, e a aposentadoria, o fato gerador é porque aquela pessoa comprovou a sua atividade de trabalhador rural. Lívia, e se essa pensão por morte não é pensão rural, é pensão urbana, essa pessoa vai conseguir se aposentar rural? Aí vai depender do valor que esse segurado vai receber de pensão por morte. Mas no caso de pensão por morte urbana, que não é o tema desse vídeo, tá bom? Então, quem é segurado, é aposentado rural, o marido ou a mulher faleceu, essa pessoa que ficou viva tem direito, mesmo que ela seja aposentada rural, ela tem direito à pensão por morte rural do seu marido ou da sua esposa que faleceu. E muitos segurados têm muito medo de pedir a pensão por morte, porque pensam que vão perder a aposentadoria, e não perde, pode acumular sim os 2 benefícios, a pensão por morte rural e a aposentadoria rural. Se for um BPC-LOAS que ele recebe, aí já a gente tem que analisar
individualmente o caso. Aí é bom você procurar um especialista. Na realidade, eu sempre recomendo procurar um especialista, porque esse assunto de pensão por morte rural gera muitas dúvidas, tem que fazer um processo específico junto ao INSS, tem que preencher a declaração, tem que colocar as provas rurais. Se for companheiro, tem que comprovar a dependência econômica, tem que comprovar a união estável. Então, são muitos os fatores e os requisitos que tem que comprovar para um pedido de pensão por morte rural. Como é que pede a pensão por morte rural junto ao INSS? Através do aplicativo Meu INSS. Lá existe o protocolo de pensão por morte rural. Você vai entrar no protocolo do dependente, ou seja, da pessoa que vai pedir a pensão por morte e vai fazer o requerimento. Neste pedido você vai apresentar toda a documentação necessária para a pensão por morte rural. Eu espero que vocês tenham entendido essa pensão por morte rural, porque é um benefício muito importante para os segurados do INSS. A pensão por morte rural, ela tem que ser comprovada a atividade rural desse segurado ou dessa segurada que faleceu. Se for um dependente que é criança, a mãe ou o pai faleceu e era agricultor, vai ter que pedir no CPF da criança o pedido da pensão por morte rural. Então, são muitos detalhes que são necessários para que você faça a solicitação correta desse pedido. Quer a nossa ajuda, a nossa assessoria? Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Te desejo muito boa sorte. Nos segue lá no @SimplificaINSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.